Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação, e nós estamos iniciando mais uma aula de Física diretamente aqui dos estúdios do canal Educação, estúdio 3, que vai ser o estúdio referente às aulas da terceira série. Ok? Meus queridos, vamos iniciar aqui mais uma aula da tarde, por isso, boa tarde para aqueles que nos acompanham. Muito boa tarde para a Aline, que está aqui com a gente, Gilvanésia, Tarsila, Gabriel André, Isabel, toda a galerinha que nos acompanha, que está presente aqui na nossa aula. É um prazer tê-los com a gente. Jovens, vamos iniciar aqui o nosso encontro número 2 da semana. A gente vai hoje continuar a temática da aula passada. Na nossa aula passada, a gente iniciou o conteúdo de campo magnético e linhas de indução. Hoje, nós vamos trabalhar esse tema ainda e também aplicar os conhecimentos envolvendo esse tema, certo? Arionaldo também está falando aqui diretamente de Isaías Coelho, né? Da Unidade Escolar Luiz Ubiraci de Carvalho. A Ivone também está conosco. Pantera está presente aqui também. Muito boa tarde. Vamos que vamos, né, galerinha? Está presente na nossa aula. Quem está chegando agora e ainda não está acostumado com o horário, eu sou o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação, certo? E o conteúdo de hoje é o conteúdo de campo magnético e linhas de indução, beleza? Jovenzinhos, para a gente começar o nosso conteúdo, a gente vai só observar quais são os tópicos que a gente vai trabalhar hoje. Os tópicos são campo magnético da Terra, o famoso CMT. Vamos também trabalhar com as bússolas, certo? Que são instrumentos em que eu aplico o campo magnético, né? Eu tenho a aplicação do campo magnético nesses instrumentos. Vamos ter a construção das bússolas, também como uma forma de estudarmos esse campo magnético, a atuação desse campo magnético. E também temos a importância do campo magnético, onde nós iremos estudar essa importância através de alguns fenômenos naturais que estão associados ao campo magnético. Por exemplo, as auroras boreal e austral. São os mesmos fenômenos, porém elas acontecem em lugares diferentes. Sabiam disso? Que existe a diferença entre a aurora boreal e a aurora austral? Pois essa diferença eu vou trazer hoje também para vocês. Bom, e elas estão relacionadas ao campo magnético da Terra e eu vou explicar o porquê. Jovens, vamos então começar o nosso conteúdo de hoje, que é o de campo magnético. Certo, Érica? Fazendo parte aqui de mais uma aula da gente. Gabriel, que estávamos falando também de bússola na semana passada, né? Eu citei também bússolas novamente na semana passada. E vamos falar da atuação das bússolas hoje associando com o campo magnético da Terra. Campo magnético da Terra, ou também conhecido como campo geomagnético, é o campo magnético que se estende do interior da Terra ao espaço. Então, nós já sabemos qual é a definição de campo magnético, né? Que a definição de campo magnético é toda uma região que consegue realizar processos de atração para com substâncias conhecidas como ferromagnéticas, tá bom? Então, toda uma região que promove uma atração
para substâncias ferromagnéticas, devido à atuação de um objeto magnético, essa região é chamada de campo magnético também, certo? Então, por exemplo, se você tem um ímã e esse ímã ele consegue atrair pregos que estão ao seu redor, é porque ao redor de um ímã nós teremos o campo magnético dele. Que os objetos que estão inseridos naquela região próximo desse ímã vão sofrer uma atração se forem materiais ferromagnéticos. Essa atração, ela é gerada, jovenzinhos, pelo fato de o ímã modificar as características dos átomos que compõem o prego, por exemplo, tá bom? Esses átomos, eles vão se modificar de que maneira, professor? Os átomos, eles possuem spins magnéticos. Esses spins magnéticos, eles vão acabar sofrendo uma deflexão, ou seja, eles vão acabar se orientando para perto de quem está produzindo esse campo magnético. Então imagina a Terra aqui como se fosse um grande ímã, e imagina eu colocar aqui essa bolinha, que é um material ferromagnético. Essa bolinha, ela vai ser composta por átomos, por partículas que facilmente vão se orientar para próximo do ímã. Então essas partículas que antes, por exemplo, elas estavam em um movimento aleatório, ó, elas estavam todas aqui perdidas. Na presença desse ímã, elas vão se comportar dessa maneira agora. Ó. Todas vão se orientar para perto do ímã. Tá bom? Então, isso quer dizer que eu tenho um campo magnético nessa região. Tá bom? Se as partículas magnéticas se orientam para aquele objeto que produz uma atração magnética, então é porque esse material ele tem spins magnéticos. São partículas magnéticas que se orientam facilmente dentro dele. E se ele se orienta, e se ele tem spins magnéticos que vão tentar se aproximar do ímã, é porque esse ímã ele produz um campo magnético. Tá? Jovens, porém, o campo magnético da Terra, ele consegue não só atrair materiais ferromagnéticos, mas também produzir outros efeitos. E são esses efeitos que a gente vai estudar hoje. Certinho? E aí esse campo magnético, ele foi estudado muito por esse rapaz que a gente estava vendo a sua imagem. Aqui, ó, essa outra fotografia traz um cientista inglês que estudou muito o campo magnético da Terra. Esse cientista é o famoso William Gilbert, tá? William Gilbert foi um dos primeiros que estudou o comportamento de um ímã. Lembra que a gente até citou o nome dele nas aulas passadas? E não só dos ímãs, ele também era fissurado pelo magnetismo e percebeu que a Terra se comportava como um ímã gigante. Ou seja, se um ímã ele produzia um campo magnético, a Terra também produzia um campo magnético, se comportando como um ímã. E isso, Érica, ele também foi médico da realeza inglesa, né? Da realeza britânica. Beleza? Então, William Gilbert, ele era fissurado pelo magnetismo e para provar que a Terra também era um gigante ímã, ele fez o seguinte experimento. Pegou um ímã, amarrou esse ímã em um fio e
observou que toda vez o polo norte desse ímã era atraído pelo norte da Terra. E o polo sul era atraído pelo sul da Terra. Ok? Show de bola? Jovenzinhos, isso foi o mesmo fenômeno, só que não foi o mesmo fenômeno idêntico, no caso do mesmo experimento, exatamente desse jeito, mas esse experimento foi realizado de forma similar pelos chineses na construção da bússola que a gente vai já falar. Certo? Porém, William Gilbert, ele observou fora da água, né, essa atração magnética, e os chineses observaram na água essa atração magnética. Tá bom? Show de bola? Aí eu vou falar um pouquinho mais quando a gente estiver falando da bússola. Então, ao colocar esse ímã suspenso, Gilbert verificou que esse ímã sempre se orientava numa mesma direção, na direção norte-sul. E aí ele ficou pensando sobre isso. Oxe, mas o norte da Terra é norte. E está atraindo o norte do ímã também? Não, tem alguma coisa aí. O sul da Terra é sul. Está atraindo o sul do ímã também? E aí tem também alguma coisa errada. Foi quando perceberam o seguinte: o polo norte geográfico da Terra, ele é próximo do polo sul magnético. Então, o norte geográfico é aproximadamente igual à posição do sul magnético. Não é exato, tá, jovens? Não é exato. Vou já mostrar para vocês. E o sul geográfico, ele fica numa posição próxima do norte magnético. Então, se você estuda lá na geografia que o polo norte, ele está na posição, ele ocupa uma posição lá no hemisfério norte, e o polo sul ocupa uma posição lá no hemisfério sul, aqui na física é o inverso. Tá? Na posição, na localização em que eu tenho norte geográfico, numa posição próxima eu tenho sul magnético. Então aí eu ia ver a Terra como se fosse um ímã em que o seu polo sul fica exatamente na localização do polo norte geográfico. Tá? Já o norte magnético desse ímã, ele se encontra na mesma localização do sul geográfico. Não uma localização precisa exatamente igual, mas próxima. Ok? Certinho? Então nunca esqueça disso. Vai ser muito importante para a gente lembrar que numa posição próxima do sul geográfico eu tenho o norte do ímã Terra, e numa posição próxima do norte geográfico eu tenho o sul magnético, o sul do ímã. Bom? Por isso que a bússola ela é atraída sempre para o norte do nosso planeta.
Tá bom? Certinho? Ah, professor, agora tudo faz sentido, porque uma das propriedades dos ímãs é você ter a atração de norte de um ímã com o sul do outro. Não fazia sentido norte com norte, sul com sul. Tá? E por isso que a bússola, ela não aponta exatamente para o norte. Ela tem uma defasagem. Ela tem um desvio da sua agulha. Esse desvio está aqui, ó. Um ângulo existente entre o norte geográfico e o sul magnético e um ângulo existente entre o norte magnético e o sul geográfico. Tá bom? Esse ângulo é de aproximadamente 13 a 20 graus. Então ele fica nesse intervalo, tá? De 13 a 20 graus. Beleza? Tranquilo, jovens? Aí nessa imagem, essa imagem ela é muito representativa. Por quê? Porque nessa imagem eu não tenho só a representação dos polos, né? Mas eu tenho a representação das linhas de indução magnética. Perceba que essas linhas, elas são iguais às que eu falei na aula passada. Elas são linhas fechadas e que sempre partem, sempre saem do norte magnético do campo. Então, sempre vão partir do norte do campo magnético e vão até o sul do campo magnético. Perceba que essas linhas elas são fechadas, ó. Linhazinha aqui, ó, formando um círculo fechado. E elas têm um sentido. Elas possuem um sentido, uma orientação. Perfeito, jovens. Beleza? Gabriel, não coincidem, tá? Esses polos, eles não coincidem, eles têm uma defasagem, né? Eles têm uma defasagem de 13 graus, né? 13 a 20 graus. Beleza? Alan, sim, eu vou estar na revisão de sábado em Paulistana. Alan, vou tentar, viu, jovem? Vou tentar. Coloque aí sua cidade, qual o seu município? Para a gente passar lá. Município de Paulistana, né? Depois você coloque aí. Isso, Érica. O campo ele é mais intenso nos polos. Exatamente. Você observa que a densidade de linhas nos polos... ela é muito maior que nas laterais da Terra, né? Onde fica ali o Equador, a linha do Equador. O campo magnético da Terra, na lateral da Terra, ele tem menos intensidade do que nos polos. Por conta da densidade de linhas. A força magnética é muito maior nos polos do que nas laterais da Terra. Bom? Deixa eu dar uma olhadinha no IPTV. No chat do IPTV. Quero dar uma palavrinha com os meninos pelo IPTV, se estiver sendo possível. E aí eu vou dar 2 minutinhos para vocês nessa telinha, tá? Para vocês analisarem todas essas informações que eu passei. Desenhe, pelo amor de Deus, desenhe esse desenho, tá? Ah, professor, não sou bom de desenho, não. Tente. Tente, certo? Alan, pois então,
a gente vai dar uma passadinha lá em Jacobina, tá? Se for possível. Vou falar com o pessoal. Sua amiga Érica estará lá, né? Certinho. Pois vamos fazer ser possível. Bom? 2 minutinhos para vocês e a gente volta já. Vamos lá, jovenzinhos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galerinha que está do meu Polo S, coloque aí o seu município, tá? Que vocês estão assistindo essa aula. Coloque aí a unidade escolar também, certo? Galerinha de Pimenteiras também que está aqui com a gente, Boqueirão, Campo Largo, Jacobina, eu já comentei com o pessoal de Jacobina, Jerumenha, Pavo Sul, Uruçuí, Seduc PI3 também. Coloque aí a unidade escolar que vocês estão comentando, vocês estão, quer dizer, assistindo a nossa aula. Tá bom? Galerinha de Canindé também está aqui com a gente, né? Jovenzinhos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuando aqui a nossa aula, eu trouxe aí novamente esse resuminho, né? De que eu tenho um campo magnético e esse campo magnético, ele produz atração com ímãs e com bússolas, que as bússolas nada mais são que um ímã também, só que um ímã artificial, um ímã que foi criado por um processo de imantação, não é isso? A agulha da bússola é uma superfície ferromagnética imantada, que foi transformada em ímã, tá bom? E aí, eu trouxe aqui novamente a justificativa de por que o norte da bússola sempre é atraído
pelo norte do nosso planeta, tá? Norte do nosso planeta, na verdade, existe um sul magnético. Por isso que ele consegue atrair o norte de um ímã. E no sul do nosso planeta nós temos o norte magnético. Por isso que ele consegue atrair o sul de ímãs. Beleza? Show de bola. Essa interação, Gabriel, ela parte do centro da Terra e vai até a superfície, né? A origem do campo magnético do nosso planeta, ele tem origem no centro da Terra, não é isso? Por conta do quê, professor? Por conta da grande quantidade de ferro aquecido no interior do núcleo do nosso planeta. Porém, existe outra causa, não é só essa, existe outra, que é o movimento de rotação do nosso planeta também. Por conta do movimento de rotação, nós temos a produção de um campo magnético. Professor, e se o planeta parasse de girar? Esse campo magnético iria diminuir a sua intensidade. E se o planeta esfriar? Esse campo magnético também iria diminuir a sua intensidade, a ponto de não produzir mais campo magnético. Tá bom? Os alunos de Coivaras estão presentes aqui também, né? Jovens, coloquem a unidade escolar de vocês, por favor. Coloquem a unidade escolar de vocês. Beleza? Certinho? Tem uma perguntinha aqui da Érica. Érica, a Terra não atrai outros planetas por conta do seu tamanho? Sim, Érica. Exatamente. É como se você tivesse o seguinte: a força gravitacional da Terra não é tão grande como a força gravitacional que o Sol proporciona, tá? Então, o Sol proporciona mais atração gravitacional que a Terra proporciona. Ou seja, a Terra, o seu poder de atração basicamente é inibido pela atração que o Sol provoca. Tá? Ah, professor, mas se não existisse Sol, existem outros planetas bem maiores que a Terra, por exemplo, Júpiter. Júpiter é bem maior. Tanto que Júpiter consegue atrair corpos celestes para si em maior quantidade. Por exemplo, Júpiter é a nossa proteção contra certos asteroides, sabiam? Porque muitos asteroides que estão entrando no nosso sistema solar, colidem primeiro em Júpiter. E aí, às vezes, ou colidem diretamente nele, ou vão sofrer um desvio nesse planeta. E acabam saindo, né, passando longe do nosso planeta. Certo? Ou diminuem o seu tamanho quando colidem nesse planeta e são transmitidos para o nosso bem menor. Né? Então, Júpiter é a nossa proteção. Graças a Deus por Júpiter, né? Graças a Deus por Júpiter. Outra questão que a gente pode citar é exatamente pelos satélites que rodeiam os planetas. Por exemplo, você tem Terra. A Terra só tem um satélite, por conta da sua dimensão e, consequentemente, da sua gravitação. Júpiter possui 63 satélites. 63 luas. Isso por conta da sua grande dimensão.
Saturno, que é o segundo, um dos segundos, o segundo planeta, né, com maior tamanho, tem 60 luas. E 63. Saturno tem 60. E aí a causa de você atrair vários objetos para a sua superfície ou próximo dela é essa gravitação e que vem consequentemente da sua dimensão, tá? A sua dimensão é muito importante no processo. Certo, galerinha? Da unidade escolar Raimundo Martins, em Coivaras. Pimenteiras está falando da unidade escolar Rui Barbosa. Campo Largo, diretamente da unidade escolar São José. Unidade escolar Cipriano Vieira de Sá, diretamente de Pajeú. Gentil Dantas. Muito bem, muito bem. Galerinha, Gentil Dantas. Falando diretamente da unidade escolar Angical. Jovens, jovens, vamos lá. Continuando aqui a nossa aula, a gente vai falar das bússolas. Deixa eu ver, tem outra perguntinha aqui da Érica. A gravidade atrai alguma coisa ou só nos mantém no planeta? Bom, essa gravidade, ela atrai qualquer objeto. Tá? Por exemplo, se você pega o seu celular, deixa ele cair, ele vai para o chão, por conta da gravidade. Mas vai também atrair outros corpos, né? O campo gravitacional da Terra pode atrair algum asteroide que está passando lá longe, mas que se ele estiver próximo do campo gravitacional da Terra, ele vai ser atraído. Certo? Galerinha de Boqueirão, vamos lá então? Vamos falar aqui das bússolas. A bússola é um objeto de orientação geográfica, que foi desenvolvida na China no ano 2000 a.C. Tá bom? E aí, jovenzinhos, nessa telinha eu vou te dar 2 minutinhos para depois a gente comentar sobre a bússola, tá bom? 2 minutinhos.
Muito bem, jovens. Então, para a gente falar da bússola, como eu disse para vocês, tá? Nós temos ela como uma aplicação prática para provar a existência de um campo magnético, tá bom? Jovens, a bússola, ela é um objeto que é usado para orientação geográfica, tá? Para orientação geográfica, desenvolvida no ano 2000 a.C. E ela nada mais é que uma agulha magnetizada, viu, Ruth? Ela nada mais é que uma agulha magnetizada, tá bom? Essa agulha magnetizada, ela sofre uma orientação do norte geográfico da Terra, que seria aproximadamente o sul magnético do campo magnético da Terra, porque nessa pontinha aqui da bússola, você tem o norte dessa bússola. E na outra pontinha você teria o quê? O sul dessa bússola. Ela funciona como um ímã. E como todo ímã, tem essa dupla personalidade dos polos, né? Essa dupla polaridade. Um lado é norte e do outro lado é sul. Beleza? Show de bola? Bom, galerinha, e como se deu a criação? Exatamente, Eric, é um ímã, né? É um ímã que tem essa dupla polaridade, certo? Essa dupla polaridade. Bom, jovens, a sua construção, ela se deu no ano 2000, como eu falei para vocês, antes de Cristo. E ela foi descoberta se esfregando o quê? Uma agulha de metal, uma peça de metal, a um ímã. Então, observaram que através desse processo eu consigo magnetizar essa agulha. Tá? E no ano de 850 depois de Cristo, os chineses já utilizavam essa bússola da maneira que você observa aí na telinha. Eles pegavam um balde com água, colocavam essa agulha magnetizada nesse balde com água e anotavam ali as orientações, né? Onde é que fica o norte, onde é que fica o leste, onde é que fica o oeste, onde é que fica o sul. E aí eles percebiam que essa agulha magnetizada, ela provocava essa orientação com grande precisão, tá? Ela tinha grande precisão, grande estabilidade para orientar os navegantes em situações adversas de tempo, né? Porque nós temos a orientação pelo Sol, nós temos a orientação também pelas estrelas, porém, em dias de chuva ou noites de chuva, fica impossível essa orientação. Então veio aí a bússola para tirar qualquer dúvida durante essa orientação. Certo? Para a gente fechar essa parte teórica, vou comentar aqui com vocês a importância do campo magnético da Terra. Tá? O campo magnético da Terra, ele não vai aparecer em vão no nosso planeta. Eu dei a justificativa dele existir, né? Já que ele aparece por conta do movimento de rotação do nosso planeta e também da grande quantidade de minérios de ferro no núcleo
do nosso planeta, e esses minérios aquecidos, tá? E as importâncias do campo magnético da Terra para nós e para outros animais vem da seguinte situação. O campo magnético da Terra, o CMT, ele impede a entrada de partículas de alta velocidade que vêm do Sol. Essas partículas de alta velocidade são chamadas de ventos solares. Ok? Vento solar. Certo, jovens? Não, Gabriel, não quer dizer que ela serve para prever o clima, não. A bússola ela serve como orientação em climas adversos, porque você tem a orientação por conta de estrelas. Você consegue se orientar sabendo as constelações, tá? Os chineses já tinham conhecimento dessas constelações. Eles catalogaram inúmeras constelações antes mesmo da gente catalogar, nós do Ocidente. Além disso, já sabiam se localizar durante o dia por conta do Sol, porque o Sol sempre nascia no leste e se põe no oeste. Então, durante o dia, eu também posso seguir essa localização. Porém, no caso de chuvas, tanto durante o dia quanto durante a noite, durante o dia eu não vou conseguir enxergar o Sol. Durante a noite, eu não vou conseguir enxergar as estrelas. Em épocas de chuva, não é isso? Então, a bússola ela veio a calhar nessas situações. Ela ajuda nessas situações. E aí, através da criação da bússola, não se tornou tão necessário assim depender do Sol, depender das estrelas, para a localização. Ok? Certo? Galerinha de Pajeú, deu certo aí? Deu para entender? Tranquilo, jovens? Galerinha de Boqueirão que também está assistindo a nossa aula. Tá tudo tranquilo? Show de bola? Meus queridos, vamos então continuar. Então, o campo magnético, ele vai ter essa importância. Ele impede que os ventos solares, que são partículas de alta velocidade, possam atingir a nossa superfície. Ao atingirem a superfície do campo magnético da Terra, do CMT, essas partículas que compõem o vento solar são defletidas. Por causa do quê? Por causa da carga elétrica que elas possuem. Então, como o campo magnético ele tem essa capacidade de atrair ou de repelir partículas. Lembra do ímã, né? O ímã ele consegue atrair partículas de materiais ferromagnéticos, porque essas partículas têm um spin magnético que se move para próximo do ímã na presença de um ímã. Porém, existem substâncias que são diamagnéticas, substâncias também que são paramagnéticas, que vão sofrer o processo oposto, né? As paramagnéticas, elas são substâncias que nada acontece na presença de ímãs. Então, os spins magnéticos, eles permanecem da mesma forma, com ou sem ímã. E as diamagnéticas são
substâncias, são matéria que se opõem aos ímãs durante a aproximação dele. Então, quando eu coloco um ímã perto do ouro, perto da prata, essas substâncias possuem spins magnéticos que vão ser refletidas. Então, esses spins magnéticos são semelhantes aos que os ventos solares possuem. Tá? Certo? Então, os ventos solares, eles possuem também esses spins magnéticos. Os spins de quê? De serem defletidos por conta da existência de um campo magnético. E essas partículas que compõem o vento solar possuem as mesmas cargas que essas substâncias que eu citei. E aí, essa deflexão, o que é a deflexão, professor? Um desvio. Esse desvio, ele proporciona o que nós chamamos de aurora boreal e aurora austral. Que existe uma diferença. Quero saber aí se vocês sabem a diferença. E aí, jovens? Quem sabe qual a diferença das auroras boreal e austral? Acho que vocês estudam isso na geografia, eu acho. Vou deixar 2 minutinhos aí para vocês pensarem, tá? 2 minutinhos. Jovens, voltando aqui para a nossa aula, vamos então continuar aqui o tema da importância do campo magnético. Professor, mas o senhor tinha deixado uma perguntinha para a gente. Qual a diferença da aurora boreal para a aurora austral, né? Os dois fenômenos são fenômenos luminosos, que eles são produzidos por conta de uma luz que nós conseguimos ver, né? Lá no céu. Porém, a justificativa para a ocorrência dos dois também é a mesma. Também é a mesma. Então, eles são o mesmo fenômeno, viu, Érica? A única diferença é que eles
são originados em regiões diferentes. A única diferença é essa, que eles são originados em regiões diferentes. A aurora boreal, ela é uma aurora que acontece no norte, no Polo Norte apenas. A aurora austral é uma aurora que acontece apenas no Polo Sul. Só isso. Só isso. Mas é uma questão que você pode levar. Vai que é uma questão de geografia isso aí, né? Importante você saber disso. Beleza? Então, boreal é a que acontece no norte e austral é a que acontece no sul. E por que que o campo magnético ele é tão importante? Nossa, sem campo magnético, por exemplo, vocês não estariam assistindo essa aula. Sabiam? Sem campo magnético, essas partículas oriundas do Sol, elas, se atingissem, na verdade, a superfície da Terra, porque elas não atingem, elas iriam danificar, elas iriam impossibilitar as comunicações via ondas de rádio, TV, internet. Porque como elas são partículas que se movem através de ondas eletromagnéticas, e essas ondas de rádio, de TV e de internet também são eletromagnéticas, você teria uma interferência de ondas. A gente vai falar sobre a interferência de ondas, tá? Depois. E aí, você iria produzir uma interferência do tipo destrutiva, uma interferência que as ondas se cancelam. Ok? Na revisão desse final de semana eu vou estar falando sobre esse fenômeno, tá? Na revisão do pré-ENEM na estrada, e aí a gente pode citar até esse caso, né? De que as telecomunicações não seriam viáveis por conta da interferência causada por esses ventos solares, tá? Então, olha a importância que o campo magnético possui, o campo magnético da Terra, beleza? E aqui está o fenômeno acontecendo. Você tem esse fenômeno acontecendo diariamente. O Sol, através das suas explosões solares, ele emite partículas elétricas que compõem os ventos solares. Porém, quando essas partículas elas atingem o campo magnético da Terra, elas sofrem uma deflexão, ó. Vem para cá. Só que durante essa deflexão, ou seja, esse desvio, existe um momento que elas se aproximam do campo magnético. Tá? Elas sofrem o desvio ao atingir o campo magnético, mas ao passarem nos polos, elas se aproximam um pouco. Tá? Por conta da grande força que esse campo magnético possui. Essa aproximação dos ventos solares, é vista a olho nu. E essa aproximação nós chamamos de aurora boreal e aurora austral. Então, esse efeito luminoso é o efeito do contato dessas partículas que compõem os ventos solares com o campo magnético do nosso planeta. Então, basicamente, esse efeito é um efeito magnético. Ok? Show de bola? Então, você tem esses efeitos acontecendo em muitas noites nos polos do nosso planeta.
Lembrando, né, dessa diferença. A aurora boreal é a aurora que acontece no polo norte do nosso planeta. A austral é a que acontece no sul. Ok? Jovens, e uma última importância do campo magnético da Terra, do CMT, é que ele também provoca uma interação com algumas espécies de animais, fazendo com que essas espécies elas possam, com muita precisão, se orientar dentro do nosso planeta. As tartarugas marinhas. As tartarugas marinhas elas possuem glândulas próximas à cabeça delas, entre os olhos, que faz com que elas se orientem com maior facilidade no nosso planeta. Então, se você acha que uma tartaruga marinha está perdida, não está. Ela sabe para onde ela está indo, certo? Além disso, você tem outros animais também que têm essa capacidade de orientação. Os pombos, por isso que muita gente tem a ideia, né, de que os pombos eram usados para levar mensagens, o pombo-correio, né? Vem daí essa história do pombo-correio, que os pombos eles facilmente têm essa orientação, né, de saberem onde se localizar dentro do nosso planeta. Os bois, as toupeiras também são outros animais, as galinhas são outros animais que também têm essa grande facilidade de se localizar no nosso planeta. Ok? Porém, jovens, nós vamos ficar por aqui. Na aula de hoje, nesse primeiro horário, a gente finaliza essa teoria que envolve o campo magnético da Terra, mas no nosso segundo horário a gente volta para falar de questões, tá bom? Aguardo todos vocês e voltamos já já.